Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma live especial Dia dos Pais. Dia dos Pais. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo bem? Daqui a pouco o Humberto entra. Acho que essa live vai ser uma live bem bacana. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me mandam aí. Boa noite. Gente, essa semana a cara da pessoa não condena, ó. O óculos tá aqui para dar uma disfarçada. Vocês já viram essa xícara minha? Olha que linda, olha. Uma amiga minha que me deu, Dani, um beijo. Ó. Essa xícara aqui sempre está presente nas minhas lives, né? Então, daqui a pouco, o Humberto entra, do Pais Pretos. Eu acho que vai ser bem bacana essa live. Vocês mandem perguntas aí, né? Vocês compraram presente pro Dia dos Pais? Me contem aí. Oi, 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 boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. O Humberto deve estar chegando. Aí, ó, já tá na área. Vamos chamar ele aqui. Aí, vamos chamar ele já para começar nosso papo. Tá aguardando, vamos lá. Oi, Humberto, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Gabriela. Oportunidade de Tá falhando um pouquinho. conversar com você. Que isso, oportunidade para mim. Queria agradecer né, você ter aceitado o meu convite. Fico inteiramente lisonjeada. Eu fico muito feliz de verdade, porque eu lembro quando a minha esposa estava grávida, né, ela teve o bebê. Nossa, esse período inicial eu lembrava muito como era difícil, assim, que ela sentia muita dor para amamentar e como foi parto natural, né? Tinha que usar aquela fralda e para ela andar para tomar banho. Eu lembro que nos 2 primeiros dias a enfermeira lá do perinatal segurava o braço dela para conseguir chegar no banheiro para tomar um banho. Então toda vez que eu falo com mãe de gêmeos, eu fico assim, nossa, quase em reverência, porque não deve ser nada fácil. Não, e você acredita? Eu sou mineira de Belo Horizonte e minha família é toda de lá, do meu marido também. E quando elas tinham 3 meses e meio, quase, não, 4 meses, 3 para 4 meses, ele recebeu uma proposta de trabalho aqui no Paraná, em Maringá. Sim. Então eu me mudei com elas, sozinha, sem rede de Caramba! apoio. Então, assim, hoje é só eu e ele com elas. Eu tenho uma ajudante que eu falo que é a segunda mãe das meninas, porque me ajuda demais aqui também. Imagina. Porque se não fosse ela, mas de noite, fim de semana, é só eu e ele, pauleira. Nossa, nem Né? fala. Eu lembro que o Apolo, assim, a minha esposa sentia muita dor no mamilo, muita dor, assim. Ela estava quase considerando a possibilidade de, sei lá, de fórmula, coisa assim. Mas aí deram algumas dicas, tipo passar casca de banana. O pessoal falou que dava uma ajudada, É, né? Então essas coisas foram ajudando um pouco e ela conseguiu cruzar essa fase que dói muito, né? A dói. amamentação. Mas quando eu vejo assim uma pessoa que teve gêmeas e teve que viver tudo isso em dobro, eu realmente assim reverencio, sabe? Assim, Ah, parabéns, porque não deve ser obrigada. nada fácil. Não foi fácil. Infelizmente, eu não quis tentar parto normal por ver Ah, várias sim. coisas. Fiquei um pouco assustada. Então, foi cesárea, mas mesmo assim, a cesárea é dolorida. O meu leite não desceu de cara, então foi. Mas eu amamentei as duas. Durante 4 meses e pouquinho, eu amamentei as duas. Mas infelizmente não foi exclusivo, né? Porque Sim. não tive como. E como a Sofia, que foi a primeira a nascer, ela nasceu muito grande.
pro tempo que ela nasceu. Eu fui até os 8 meses completos. Eu tava entrando no nono. Ela teve pico de hipoglicemia. Então, eu não tive opção. Ela teve ali aquela Sim, golden hour, né, que todo mundo fala. Mas eu não tive a opção de não dar complemento para ela, porque nas palavras da pediatra, ou ela mamava sim. complemento, ou ela ia pro CTI. Então, assim, é até bom que... Caramba! O pico de Nossa! hipoglicemia dela estava muito alto. Então, assim, eu não tive nem... Não, peraí, vamos tentar. Não, não tive isso. Então, É, sempre foi aí, peito e complemento, né? No começo, no copinho, aquele medo de largar o peito na mamadeira e tudo, mas depois de sim, quase sim. 2 meses a gente não deu conta. E aí, que eu brinco que o meu marido amamentou também, né? Ele era o moço do leite, porque vinha pro meu peito e ia pro braço dele mamar. É, mas Então, isso é uma coisa interessante, né? Que, graças a Deus, né, foi derrubada essa ideia de que a amamentação é da mãe, né? É um momento que o pai é muito importante ali, não só para dar um apoio, como também para fazer companhia ao próprio bebê, que já se conecta principalmente pelo cheiro. Então é sim, importantíssimo isso. E eu fico impressionado, assim, que muitos homens realmente não se fazem presentes nesse momento em que a mulher está tão sensível, tão frágil, tão instável, sabe? Eu fico assim de cara, né? é, Que tem homens que não façam, né, essa presença estando é. no relacionamento. É impressionante mesmo. Sim, e quem são eles que estão perdendo, né, Humberto? Eu acho, Com assim, certeza, isso é porque fato. é uma coisa, assim, que eu falo Sim, que é mágico, é desgastante, acho que os 3 primeiros meses, sendo gêmeos ou não, é muito desgastante, né? Porque vem aquela fase de cólica, né? A mãe ainda com sim, os hormônios, igual você falou, sua esposa teve muita dor para amamentar. É um pouco de colo também, né? Eu acho que a mãe, sim, quando tá ali e o pai tá ali do lado, a mãe se sente segura, né? E aí fica até sim. mais fácil as coisas fluírem melhor, né? É verdade. Eu lembro que esse período, até um pouquinho antes do Apolo nascer, ela sentia muitas dores nas pernas também. Então, essa massagem assim ajudava muito. Eu lembro que no dia que o Apolo nasceu, lá na perinatal, eu estava massageando a perna dela, ela gemendo com as contrações, massagem, gemia. Aí quando ela chegou pro lado, que tinha uma manchinha de sangue na cama, eu, opa, deve estar Deve... perto, né? E chamou o Ai, médico, a gente subiu. Foi muito louco, que assim, porque legal. a gente subiu 6 horas, quando era 6h45, o Apolo já estava nos nossos braços, assim. Nossa, Eu acho que foi a gravidez, assim, foi o nascimento, o parto mais rápido que eu tenho notícia, assim, foi até mesmo. hoje. Todo mundo que eu conversei, assim, chegar no quarto, ter o bebê e estar com ele nos braços em 45 minutos, eu nunca falei com alguém que tenha narrado algo do tipo, assim. Então foi bem É. interessante. A minha mãe fala que foi algo parecido, mas eu acho que não foi tão Sim. rápido assim, não. O meu irmão, eu e meu irmão nascemos de parto normal. Ah, Eu fui sim. rápido, mas o meu irmão foi um pouco mais rápido, assim, sabe? Ela não Vocês teve também aquelas são dores. gêmeos? Não, o meu Ah, gêmeos foi tratamento. O ah, meu sim. é uma Porque eu coisa ouvi que dizer que é genético, é é hereditário, né? A genético, coisa do. dizem que é. Mas o meu marido, e é uma coisa que eu acho que é muito legal falar isso aqui também, porque tem muito homem que tem vergonha, ele tem Sim, sim. azoospermia, que é baixa contagem de esperma, e aí o nosso é só no laboratório. Ele brinca que a chance da gente engravidar naturalmente é a mesma de ganhar na Mega Sena. Então a gente brinca que se a gente ganhar na Mega Sena, a gente já conseguir fazer tanta coisa para tanta gente que É. é melhor ganhar na Mega Sena. Nossa, nem fala, isso ainda é um tabu sério. Um dos meus alunos, né, que eu sou professor de inglês, aí eu tinha Aham. um aluno que ele sempre vivia triste e tal, porque tentava, aí não conseguia. Aí uma vez ele abriu isso para mim, que tinha essa questão, né? Aham. Mas assim, a forma como ele contou, parecia que ele ia contar assim um Uma segredo coisa, assim de né? estado, né? Eu falei, que É. isso, cara, isso acontece, fica tranquilo. E É. as pessoas associam até a virilidade, né? Sim, A masculinidade tóxica, ela é tão séria que ela culpabiliza a pessoa por uma coisa que é biológica, que não está nem no querer dela, né? É exatamente, impressionante isso. exatamente. E sabe o que era engraçado? Quando a gente começou a namorar, ele chegava em rodas, assim, que ele não conhecia ninguém. E ele falava isso na maior naturalidade, assim, sabe? Às vezes eu ficava até assim. Eu ficava, às vezes, sem graça, porque às vezes a gente estava viajando, conhecia casais, assim, né? E ele contava numa boa. E eu ficava assim, gente, realmente.
eu acho legal isso, né? Porque eu ficava incomodada no começo, mas depois eu vi que não... Hoje tem solução, né, Humberto? Que bom que tem solução, né? Que bom, é Antigamente não verdade. teria, né? Então eu É acho que se os verdade. homens também falassem isso, né? Já ajuda até no processo de ser pai depois, né? Porque Com certeza. vem com aquele peso, vamos dizer assim, de tentar e não saber por quê, e aí descobre às vezes que o problema é ele, e fica mais fácil até de encarar a paternidade depois, né? É verdade, a gente está com um urologista aqui, o doutor Ah, que Oceia legal. Comoa. A gente fez uma live uma vez e ele falou sobre isso, né? Até perguntaram sobre reposição hormonal para homem, que às vezes é necessário também, né? É, Mas esse mito da virilidade, esse mito da masculinidade, é uma sabe, besteira. inatingível, é uma coisa que contamina demais, né? É, Então, infelizmente, eu estava lendo sobre vasectomia, que a gente está pensando, né, se tem o segundo filho, se faz a vasectomia, o que que faz. E aí, em vários grupos de internet, fóruns e tudo mais, tem uma série de homens com medo de ficarem impotentes se fizerem a vasectomia, né? Então, sim, e aí, né, a mulher é que é o sexo frágil, isso que é engraçado, né? é. Verdade. É verdade, a Vai gente que entender. sente tudo, né? Cólica menstrual, dor de parto, a dor da amamentação, né? E aí é complicado, né? Eu ia É até te verdade. perguntar isso, se você queria ter outro ou não. Outro filho. O Apolo tá com 1 ano e O Apolo está com 1 ano e 4 meses, né? E quase a tem muita idade essa das minhas. discussão. Pois é, as pessoas falam muito da importância, né, da idade entre os irmãos não ser muito grande, né? É, Tipo 5, 6 anos. E aí, por isso, a gente já está refletindo sobre isso, né? Se o caminho aham, seria uma adoção, se seria uma vasectomia. Eu acho que no relacionamento, o acordo, ele é a base de tudo, assim. de É por isso que a tudo. gente vê tantos relacionamentos hoje falhando. As pessoas nem se comunicam. É Como é que vai ter verdade. acordo se nem comunicação tem, né? É Verdade. cada um na tela do seu smartphone, do seu iPad, É ninguém olha um verdade. para o outro, e aí É fica verdade. difícil. Então a gente está pensando bastante nisso, e é uma reflexão muito importante, né? Você sabe que quando a gente falou assim, porque em tese eu não tinha problema nenhum, né? E a gente chegou e falou assim: ah, se a gente não conseguir, a gente adota. E isso na nossa cabeça era muito tranquilo, assim, também. E a gente ainda não desistiu dessa hipótese, ainda não. A gente quer mais um, né? Eu tenho ainda 2 embriões congelados, a gente vai tentar mais um. Vou Que colocar um embrião, legal. vou colocar um embrião dessa vez só. Sim. E a gente ainda pensa futuramente em adotar, porque eu já tô sentindo falta de bebezinho aqui em casa. Não sei se você tem isso com o Apolo, assim, sabe? Eu Ah, fico é tão vendo essas gostoso, né? mães, Eu já tenho saudade dessa fase, é eu muito fico, gostoso. eu fico vendo assim umas mães, porque, como eu te falei, eu mudei pra cá, e aí, como a vida inteira eu trabalhei, né? Eu sou formada em direito, exerci muito pouco. Legal. E aí tava trabalhando na empresa do meu pai e tudo, e aí veio essa coisa pra cá e eu falei assim, gente, eu tô só cuidando de filho, isso nunca fui eu, assim, sabe? Ok, eu acho que eu tô saindo uma ótima mãe, mas assim, eu preciso de algo pra estudar, pra ler e tudo. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou transformar meu Instagram pra ajudar umas mães, porque eu, como mãe de duas, eu vejo umas mães, mãe de um, totalmente louca, assim, sabe? Aí eu falei assim, não, gente, eu acho que eu posso ajudar essas mães, assim. E aí eu tô começando e tudo. E eu já fico vendo elas mandando foto de bebezinho assim. E eu fico assim, ai, gente, eu acho que foto da barriga de grávida, eu fico assim, eu acho que eu quero tudo de novo, né? Louca, mas tudo Sim. bem. Mas é Né? muito legal, sabe? É muito legal isso que você está fazendo, porque a gente não tem dimensão do impacto que o que a gente faz tem na vida das pessoas. É. Hoje eu recebi uma mensagem, né, um depoimento que encaminharam de uma pessoa que estava lutando contra o alcoolismo e se sentiu muito mais forte porque assistiu uma live em que eu fiz com um pai que está lutando contra esse vício Ai, que e legal. ele compartilhava o que que ele fazia, né, para ganhar mais forças nessa luta. E aí esse pai que escreveu agradecia, assim, sabe, imensamente por essa live, pelo coletivo, pelo impacto. Então, às vezes até bate um pensamento assim, pô, será que eu paro? Será que não é muito trabalho? Será É, que não vai bombar? Não vai dar tantos seguidores? Eu acho que não, a gente não deve se deixar levar por esses pensamentos, porque sem perceber, a gente tem um impacto tremendo na vida de sim, muitas pessoas. É incrível. sim. E assim, até falando com muitas mães, assim, umas coisas às vezes que é simples pra gente, né, Humberto? A gente fala isso aqui e pra ela parece que muda a vida, assim, né?
Exatamente. E eu falo assim, eu antes eu era, como eu vou falar, eu e meu marido, não é que a gente, como eu vou falar? A gente tinha um papel na sociedade, óbvio, mas como antes de ser pai, eu acho que ele era mais leve, vamos dizer assim. Agora a gente tem dois bebês que a gente colocou nesse mundo muito doido, entendeu? Que a gente tem que orientar eles para o caminho muito certo, assim, sabe? E Sim. eu acho que isso é muito difícil ainda, onde, com todo o respeito, tem racismo ainda envolvido, a exclusão de, por exemplo, pessoas com síndrome de Down que não frequentam colégios ainda decentes, pessoas com alguma deficiência que não frequentam colégio ainda Sim, regulares, vamos dizer assim, né? E é você, como verdade. professor, você vê umas coisas assim, são coisas que para mim é inadmissível, assim, sabe? E eu fico brincando, será que eu quero ter mais para colocar nesse mundo e ainda, sabe? Mas eu acho que eu tô no papel de que pelo menos aqui em casa e com os amigos dos meus filhos, eles vão ver um exemplo bacana, sabe? Assim, é isso que eu me preocupo muito, assim. Não sei se eu tô divagando muito, mas eu acho que eu tenho medo um pouco desse mundo, assim, né? O que você acha? Eu acho que só dá mesmo vivendo em redes, né? Em É. conexão com outras pessoas. Eu tenho reparado que todas as pessoas que estão, sabe, mal, que estão realmente com muitos conflitos e dificuldades, geralmente são pessoas que se isolam. Eu acho que o isolamento, ele é o problema maior, assim. A gente deve lutar contra isso. Por isso eu sempre falei lá no coletivo que o mais importante, no nosso caso, né, pessoas pretas, é o que eu chamo de aquilombamento. A gente está entre os nossos, compartilhando, porque o racismo ele tem essa capacidade, né, de te fazer ir se sentindo menor, menor, menor. Daqui a pouco você não quer nem sair da cama, né? Aquilo vai te Sim, diminuindo. Então, é importante que você não paute a sua vida no que te oprime, né? Mas no que te faz feliz, né? No que te faz é, bem, né? Que é o outro lado. Então, por isso é tão importante a gente estar junto, né? E na paternidade não é diferente. Ao sim, invés de ficar lutando contra esses padrões negativos de masculinidade, de paternidade, do pai ausente, do pai isso, do pai aquilo, vamos reforçar o que é positivo, vamos entender como ser melhor, sabe? Eu acho que esse é o caminho. E é interessante que mesmo no meio do empreendedorismo, por exemplo, várias empresas têm estudos nessa área que quando um funcionário foca, por exemplo, naquilo que ele não quer que aconteça ou naquilo que ele não quer que seja feito, acaba até atraindo essas coisas, é, a pessoa não desenvolve bem. É interessante, sabe? Eu achava que isso era maluquice, mas tem várias fontes que dizem isso. Quando você foca muito no negativo, aquilo vai até você. Tem um versículo até na Bíblia que fala: aquilo que eu é. mais temia me Me aconteceu. Então é aconteceu. justamente, sabe? A gente É. tem que focar no que é melhor para nós. Então, por isso que eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de estar com alguém como você, sabe? Que busca reunir pessoas, desconstruir padrões negativos, estimular o que é melhor, compartilhar dicas, ajudar outras pessoas que estão vivendo o que você está passando. Eu acho que não tem coisa mais nobre, sabe, nessa vida, assim, do que deixar algo para as outras pessoas. Eu acho que isso é o verdadeiro, nossa missão aqui, né, na É. verdade. Isso é amor, né, Humberto? Eu acho que é Com amor certeza. e respeito ao próximo, assim, né? Eu brinco que com essa pandemia, essa quarentena, eu acho que Deus, e eu falo Deus assim, seja Jesus Cristo, Buda, na crença que a pessoa tiver, né? Porque eu falo Sim. também que só vai ter paz no mundo quando todo mundo entender que o Deus é um só, que o importante é a fé, né? Eu acho que Deus lá em cima tá falando assim com a gente, olha, eu tô dando a última chance para vocês entenderem, entendeu? Que todo mundo é igual, entendeu? E que a gente tem que ter amor e respeito ao próximo. Se É vocês não verdade. entenderem isso, eu não sei o que vai ser desse mundo, sabe? Assim, eu acho que essa quarentena e essa pandemia, eu tenho refletido muito sobre isso, assim, sabe? Eu também, eu também. Eu estou impressionado como essa pandemia me permitiu me conectar com pessoas, sabe? A gente está falando aqui é um exemplo disso. Jamais Exatamente. aconteceria Com se não fosse a certeza. pandemia. Gente, quantas pessoas incríveis, sabe? Eu pude falar até agora, assim, pessoas anônimas, pessoas famosas, pessoas de tudo quanto é origem, orientação, né? Na área da paternidade, que é a área que Aham. eu milito, eu falei com pai trans, pai gay, Legal. pais bissexuais, sabe? Falei com um pai de um casamento plural, ele tem três Ó, esposas.
Que Então, legal. assim, incrível, incrível, assim, você ter contato com essa pluralidade, É, sabe? E perceber que aí é que está a riqueza da vida, né? Na variedade, né? exatamente. De pontos de vista, de perspectivas. Eu acho que a gente cresce muito dessa forma. Por Sim. isso que é muito bom de verdade. Eu acho que isso é assim. Eu acho que eu não sei. Eu falo assim, e é o que eu tô te falando. Depois que eu virei mãe, é que eu cheguei e falei assim, gente, eu tenho que passar isso, deixar um legado de amor para as minhas filhas, né? Com De certeza. caráter, de tudo. É a única coisa que eu posso fazer e para as pessoas que vivem em torno da gente. Né, Sim. assim, e o Instagram hoje é um meio muito fácil de fazer isso. Fácil, porque eu digo assim, né? Dá trabalho, mas eu acho legal assim, eu quero abrir meu Instagram para todos os tipos de gente, né? Principalmente ter vivido no meio da FIV, que tem muitos casais homossexuais que fazem a FIV, né? Barriga de aluguel e tudo mais. Eu vou trazer isso muito. Eu comecei no Instagram agora tem 2, 3 meses, assim. Então, eu Ah, que quero. legal. Tem muito pouco tempo. Por isso que eu falo, gente, ele aceitou meu convite. Você, o canal Ser Pai, o Pedro aceitou meu convite Sim, também. sim. Ele é Conversei com ele incrível. terça, E conversei com o Adriano Bisque, que é do Pai de Cinco, né? Legal, Conversei, legal. conversei com Conheço. eles. Quando vocês três aceitaram o meu convite, eu falei assim: Meu Deus do céu! Que legal! Eu fiquei assim muito lisonjeada, porque eu até fiquei com medo. Foi uma ideia minha, mas eu não vi mãe nenhuma fazendo lives com pais assim, porque eu falei, gente, será que eu tô indo na contramão do negócio? Ser mãe não é conversar com pai, é só conversar com mãe? Eu falei, não, gente, meu Instagram eu acho que Pois tem que é, ter de tudo, né? com certeza. E eu acho que tem que ter um pouco de tudo, então eu acho que eu tô indo um pouco na contramão do sucesso, mas eu acho que eu tô no caminho certo, porque é o que tá me fazendo bem. É verdade. Eu me surpreendi, assim, quando eu tentei me encontrar, né, enquanto homem, enquanto pai, enquanto pessoa preta. Eu me aproximei da filosofia ancestral africana. E aí eu conheci um movimento chamado Mulherismo Africana. E estava dizendo que Aham, ia ter uma roda no centro do Rio de Janeiro. Aí eu fui lá, um evento era de mulheres. Eu imaginei que fosse para mulheres, né? A maioria das aham. pessoas lá eram mulheres. E eu estava acostumado com rodas feministas, que o homem, quando vai, ele tem que ficar quieto, só escutando, já está calado, já está errado Já tá calado, errado. né? Aquela coisa. E aí lá teve um momento, assim, em que a pessoa que estava conduzindo, uma filósofa, a Catiúcia Ribeiro, ela Aham. falou assim, agora vocês vão se abraçar e deixar a emoção fluir. Aí eu pensei, então as mulheres vão abraçar as mulheres e homem vai abraçar homem. Aí veio uma irmã, me deu um abraço, começou a chorar. Eu falei, caramba, que coisa incrível. É. Não tem essa separação de gênero. Eu achei assim, falei, pô, esse Isso é movimento já legal. me ganhou. Não, eu tenho umas amigas que elas fazem um movimento, se bobear, tem até umas aqui, não fiquem chateadas comigo, não. Elas fazem muito um movimento para mulheres, assim, lá na área de Sim, sim. empreendedorismo, e é super bacana o trabalho que elas fazem, assim, Claro, sabe? claro. Chamam palestrantes homens e tudo, mas elas ficam muito nessa parte só mulheres, só mulheres, e eu sou um pouco crítica quanto a isso. Eu falo muito com elas, gente. Ok, homens são bem-vindos, o evento é para mulher, mas o cara que quiser ir ali, eles têm que ser bem-vindos também, entendeu? Porque o assunto que vocês trazem é tão interessante Sim. que eu acho muita sacanagem segregar, assim, sabe? Essa parte de. Eu acho que isso não existe, assim, sabe? Yeah, Tudo que. é verdade. Essa foi a história do nosso coletivo, inclusive. O coletivo nasceu para pais Daí eu ia te pretos. O nome é perguntar. Pais Pretos Presentes. E aí, em pouquíssimo tempo, as mulheres estavam chegando, né, se aproximando, porque elas traziam, né, os namorados, noivos, maridos, amigos, enfim. E aí viam que os caras estavam diferentes, os caras estavam revendo vários posicionamentos, porque outros homens falavam lá no grupo sobre, por exemplo, performar masculinidade. Uhum. Preto é viril, o homem preto é brabo, bate, faz, acontece. E aí aquele homem preto que não gosta de reproduzir essas coisas, falar grosso, coçar o saco, falar palavrão, sentar de perna aberta, ele fica perdido, né? E aí lá no coletivo a gente naturaliza isso, não, cada pessoa é de um jeito, se aceita sim e tal. E aí muitas pessoas falam, caramba, onde vocês estavam? Precisava de um espaço assim e tudo. E essas mulheres vendo isso, essa mudança, quiseram se aproximar também. E Uhum. aí, como os homens queriam continuar com esse espaço assim nosso, né, onde a gente pudesse se abrir mais, a gente fez um segundo grupo para pais e mães pretas. Ai, que E aí foi legal. muito legal, né? E as mães também
quiseram ter um espaço onde elas pudessem falar das questões mais íntimas dela, como vida sexual, por exemplo. Então, fizeram um grupo para elas. Aí teve o Mães Pretas Presentes, que a minha esposa modera. E as pessoas brancas que têm filhos adotivos, filhos enteados, enfim, que são pretos, e querem também empoderar racialmente essas crianças, se aproximaram também. E aí gerou um quarto grupo, que é o Mães e Pais de Pretos Presentes, né? Então, foi muito legal ver que tem espaço para todo mundo crescer, que a gente cresce em rede. Sim. O Nando Cunha está aqui, o ator Nando Cunha, uma honra para mim. Ele é uma das pessoas que foi igual aconteceu com você. A gente não... Ele foi lá, aceitou o nosso convite. Poxa, eu fiquei tocado com isso, porque, infelizmente, muitas pessoas têm essa ideia ainda de que, não, eu só falo com você se você tiver 100 mil seguidores. Menos de 100 mil, nem vem pra cá que eu não te conheço, né? Tem essa coisa. Eu não sabia que o mundo do Instagram era assim, né? E foi uma surpresa até negativa, porque eu entendi, pelas coisas que eu li, principalmente de militância, que as pessoas pretas se liam como irmãs e tal. Nossa, mas quanta gente, assim, viu meu convite para uma live e, tipo, nem respondeu, visualizou e seguiu, né? Nem aí, né? Então, quando ele, um ator famoso, consagrado, uma carreira brilhante, concordou em vir falar de paternidade, eu falei, meu Deus, que legal. Então, vamos nessa, né? Eu encaro muito o Instagram, assim, né? É lógico que... E o meu marido fala que eu sou muito cara de pau, assim, que eu saio mandando convite... Mas sabe o que eu brinco com ele? É um ditado bobo e básico, quem tem boca vai a Roma. O não eu já tenho. É verdade. Né? Porque eu acho que tudo na vida é assim, né? E eu falei assim, nossa, quando ele falou assim, Bárbara, eles têm não sei quantos mil seguidores, você vai pedir mesmo? Eu falei, uai, vou. O máximo que vai acontecer é eles não me responderem, né? E quando vocês me responderam, eu fiquei numa alegria que você não tem noção. E ao mesmo tempo muito nervosa, né? Então... né? Eu acho Mas aí, Humberto, vamos me conta aqui, o que a quarentena impactou na sua vida, assim, para os pontos negativos esse é um tema, assim, difícil, né, de falar, porque eu sei que a gente está vivendo um momento, assim, terrível, né? Já até perdi a conta, são 80 mil mortos, 90 mil, eu nem sei. É terrível. O desemprego, ele aumentou drasticamente, violência doméstica disparou, divórcios já está na lua, né? Mas, para mim, assim, eu sei que é difícil falar isso, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, foi o isolamento social. Por quê? Eu vi o meu filho aprender a andar. Ai, que legal. Eu passo o dia inteiro com meu filho, sabe? Eu acordo ele, a gente faz o banho de sol, a mamadeira da manhã, a brincadeira, a historinha, sabe? O videozinho. A gente fica aqui no terraço, ele gosta de tocar esse instrumento aqui, não sei de onde ele tirou isso. Ele pegou isso aqui, começou e ficou fazendo assim. Aí ele adora essa cítara, cismou com ela, aí ele sobe aqui no terraço, fica tocando cítara. Nada disso seria possível se eu estivesse trabalhando. Eu trabalharia de 7h30 da manhã até as 9 da noite, se não fosse a quarentena. Eu nem ia ver ele aprender a andar, sabe? É óbvio que eu estou num lugar também. Eu não gosto de dar privilégio para pessoa preta, porque no Brasil não dá para falar nisso. Mas eu estou numa posição de vantagem social. Por quê? Eu já dava aula de inglês pelo Skype quando as pessoas nem falavam Skype. 2005 eu já dava aula no Skype de inglês. Então a pandemia não mudou nada. Eu já fazia isso, né? Então a minha vida só continuou como estava antes. A escola passou a pedir atividades online, que é o que eu já fazia há trocentos anos atrás, e até o contrário, pessoas que não faziam aula online passaram a procurar quem já dava aula, e todo mundo sempre prefere quem tem mais experiência, então a procura disparou, tem fila de espera, tem gente esperando eu ter um horário para fazer aula comigo, então nada piorou, assim, nada. A única coisa, obviamente, que para mim realmente mexe muito é não poder ver minha mãe, isso aí, de fato... É terrível, assim, né? Minha mãe já tem uma idade avançada. No emprego da minha esposa, né? Ela é engenheira, já teve 3 casos confirmados de Covid. Ou seja, o Covid deve estar girando aqui em casa não tem jeito, 1000 graus. Né? Então eu tenho muito medo de visitar minha mãe. Então não vou mesmo, mas essa é a parte realmente que me toca. Mas por outro lado,
poder acordar, pegar meu E você filho, viu. brincar com ele, vir pra cá fazer uma live de bom dia com a galera, saber como é que o povo tá, sabe? E não tá desesperado sobre o fim do mês, porque quando a gente é concursado, não muda nada, né, no salário. É, Pelo menos o professor, o que mudou, acho é. que foi auxílio transporte que eles cortaram e, se não me engano, alimentação. Mas eu acho que teve uma lei que mandou ressarcir, enfim. Não mudou nada, financeiramente falando. E a parte que mudou, que é da aula particular, melhorou. E o relacionamento com meu filho disparou, porque Imagina. antigamente a minha última aula terminava 9, eu chegava em casa 10h30, 11 horas. Às vezes ele já estava dormindo, sabe? Eu Dormindo. não tinha nem a chance de dar um beijinho nele, sabe? Nossa. De boa noite. É. Então isso partia o meu coração. E eu sabia que era uma necessidade financeira. É óbvio. A gente escolheu ter um padrão assim legal, né? Uma creche bacana. A gente mirou uma vida. A nossa vida não foi assim a sorte, né? A gente planejou muita coisa para ter a vida que a gente acha que seria mais interessante. Então, quando você faz uma vida assim planejada financeiramente, você fica muito comprometido no teu tempo, assim, né? A gente tem que dar muita aula. No meu caso, né? Eu dou muita aula, faço muita coisa. Minha esposa também trabalha em turno, às vezes fica exausta. Então, ter essa possibilidade de ter um convívio maior com meu filho foi a É. primeira vez na vida que fez sentido para mim a expressão qualidade de vida. Antes, para mim, isso era coisa de internet. Eu não. Internet, blogueiro, coach, mas eu nunca tinha visto qualidade de vida antes. O máximo eu tive uma experiência assim, bem en passant, mas agora, de fato, eu tenho. É. E é uma pena, assim, que é temporário. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar, que as escolas já querem É. reabrir. Estou desesperado aqui já. É, não, eu imagino, eu imagino. Aqui meu marido, ele ficou um tempo de home office, né? Tava perigando mudar as coisas financeiras aqui, e a gente veio de uma mudança de estado, então as coisas estavam bem apertadas também. Mas ele pegou essa fase, né? Ele pegou as meninas quase andando, assim, porque elas são um pouquinho mais novas que o Apolo, elas estão com 1 ano e 1 mês. Ah, Então, elas começaram a andar exatamente com 1 ano, assim. Fizeram 1 ano dia 3 de julho, na semana seguinte elas estavam andando, assim, sabe? que legal. E aí ele foi na semana que ele voltou a trabalhar. Mas assim, eu falo que eu tenho muita sorte, porque o meu marido é um pai ativo, vamos dizer assim, né? Eu não vou falar pai que ajuda, porque eu acho que essa fala de É ajuda, eu acho terrível, né? terrível. Terrível. Quando o pai fala assim, ah, não, eu tô ajudando ela. Eu falo, cara, você não tá ajudando, você é pai. Não, não, não existe ajuda. Ajuda é quando Com vem um certeza. amigo, vem um vizinho, alguma coisa. Agora, pai não ajuda. Pai tem que fazer, né? Não fez sozinho, Sim. filho. E eu falo que ele tem as horinhas que ele gosta, assim. As meninas acordam, ele que vai lá e troca, que ele tá saindo pra trabalhar. E aí elas já estão comendo, né? Então ele dá uma madeira e aí eu já vou e dou o café. E à noite ele chega, ele que meio que põe pra dormir. Não dá pra pôr pra dormir sozinho porque eu tô junto. São duas, né? Então eu Nossa. tenho que ir junto, né? E aí ele vai, mas ele gosta de dar banho, gosta de trocar, ele que dá o jantar. Então, assim, ele é bem participativo, assim. E tem amigos que ainda zoam ele, tá? Ficam tirando da cara dele porque não vai mais tomar cervejinha no bar, aquela hora. Ele vai, gente, mas na hora que dá, porque à noite, esse horário de noite, não tem a mínima condição, né? E a gente aprendeu uma coisa, Humberto, que a gente ria muito dos nossos amigos que tinham filho e a gente não tinha filho, que era a questão de rotina. Porque a rotina salva o sono do bebê, fala se não é verdade, Com certeza. né? É A verdade. gente, a gente ria muito disso, falava, não, gente, mas ele tá ali brincando. Ele tá ali brincando agora. Se chegar em casa e passar um pouquinho, né, do esquema ali, a criança não dorme. E aí me perguntam muito como é que eu faço para elas dormirem. 7h30 da noite. Gente, é rotina. Elas dão o sinal dela. Às vezes passa um pouquinho, mas é muito raro. E eu falo que é rotina para qualquer pai e mãe, que aí vocês vão ter a vida de casal que vocês tinham, não antes, né, gente? Porque não tem jeito, mas, E né, elas às acordam que horas? 7 horas. Mas elas ficam no berço até umas 7h30. Aí que elas começam a. Nossa, elas ficam 12 horas? Dormem 12 horas. 12 horas. Mas é questão de rotina. Às vezes acorda assim de noite, dá uma Aham, resmungadinha. Eu e o Cristiano, a gente escutava elas resmungarem e a gente logo ia no berço. Aí a sim. pediatra delas falaram assim, não, espera um pouquinho, porque você não acorda de noite e dá aquela girada, né, e tal.
e volta a dormir. Então, o bebê também é assim, porque a gente ficava apavorado, né? Apavorado. Ó, eu tô É, sem relógio aqui. Eu sei que o nosso papo tá fluindo, mas eu é isso nem. que eu olhei, porque eu também É, não estava contando. que horas são? Só pra ver se a gente consegue, se eu consigo te perguntar umas coisas, assim. Sim, sim, são 9h35. Ah, não. Então acho que a gente tem um tempinho ainda, né? Acho que Sim, tem. sim. E me conta uma coisa. Você tem alguma música pro Apollo que você gosta, assim, de cantar, Ah, que sim, sim, representou? tem uma musiquinha. Eu não sabia, né, como é que eu fazia essa coisa do sono. E aí, lá no coletivo, um pai que trouxe essa ideia, né, das listas, das playlists para bebês. Eu não tinha noção que existia isso. E aí, na época, a gente descobriu que tem uma série lá que eles pegam um clássico qualquer e colocam uma versão para bebês. Ai, que legal. E aí o Apollo gostou do Bob Marley, tem o Bob Marley for Ah, Babies. Então é muito O legal, Bob Marley assim. eu nunca vi. Eu já vi do Queen, já vi dos Ah, sim, Beatles. tem Pearl Jam, é muito legal. É. Mas É muito legal. do Aí o Bob Bob Marley eu Marley, não nossa, ele se evocou, amarra. então. Se amarra. Eu É. boto aquilo, ele começa a brincar, fica Ai, que sorrindo. legal. E para dormir também, tem uma faixa que a gente coloca, que é de uns peixinhos passando, um pianinho, ele já vai acalmando, baixando a bola. Então Que é bem legal. legal, sabe? O coletivo, essa troca de informações permite, né, que a gente tenha Sim. acesso a isso. Então é muito bacana, tem sido muito valioso. Não, gostando muito da sua página, tô te acompanhando, assim, porque aquilo que eu te falei de racismo, assim, eu até queria te perguntar uma coisa, com todo o respeito do mundo. Como falar de racismo com as minhas filhas? É quando elas perguntarem, é quando elas entenderem alguma coisa, o que que eu posso fazer para elas não. Como eu vou falar? Não é entender que tem essa. Como é que eu falo? Não é diferença. Ai, como é que eu vou falar? Eu Sabe? entendi, assim, que na realidade, se a criança ela é rodeada, cercada de referências pretas, ela nem vai ter essa É diferenciação. isso que eu penso. Eu acho que o que faz ter essa diferenciação é justamente a sociedade branca viver tão bem a parte dos negros, né? Longe de qualquer referência, qualquer coisa que lembre África, Sim. negritude. Esse é o problema, na minha opinião. Então, Sim. se você tem essas referências, coloca desenhos, por exemplo, com personagens pretos, lê historinhas com protagonistas e personagens pretos, músicas que remetam, por exemplo, à cultura afro-brasileira. Se você Legal. traz elementos pretos o tempo todo, a criança não vai ter essa diferenciação, Sim. mesmo que no ambiente social dela não tenha crianças pretas. Eu acho que quem constrói isso, essa dificuldade, né, de assimilar o diferente, é a própria família. Assim, pela minha experiência como professor, eu também posso dizer isso. Isso tem confirmado muito no meu dia a dia. Eu vejo que quando um aluno ele tem essa dificuldade de conviver com a diferença, eu já deixo É. assim na gavetinha mental assim, quando pode escrever que quando chegar a mãe aqui ou o pai vai ser uma pessoa intolerante. Aí não dá outra, porque às vezes a criança cria um problema na escola, a gente tem que chamar os pais. Aí quando chega, putz, sabia, né? Você olha Você para a vê que é de pessoa, casa, né? Você vê que é de casa, né? é verdade. É o que se fala, né? Nada vem do nada, né? As coisas têm uma origem, têm uma história. Então, por isso que eu falei hoje numa outra live que é importante que os pais cobrem da coordenação pedagógica um projeto político-pedagógico inclusivo. Eu acho que isso falta muito. As pessoas ficam com vergonha, sei lá. Eu não sei se é porque elas não são pretas e aí podem, não sei, mas eu conheço muita gente branca que cobra com Mas naturalidade. eu acho que Tipo, tem que né? ser. Mas eu Perguntar por acho. quê, né? Por que só fala nessa escola, só se fala em preto em novembro, que é mês de consciência negra, mas Sim, e os outros meses, né? Por que só nessa parte, nesse quadradinho, né, que cabe falar de inclusão racial? Acho que sim, é importante trazer essa pauta, acho que falta um pouco isso, especialmente da comunidade não preta. Essa sim, ideia de que lidar com racismo e antirracismo é coisa dos pretos é justamente, no meu ponto de vista, é precisamente o que está deixando a situação chegar a níveis assim impossíveis, né? Já tá se matando crianças pretas como se mata sim. barata. Toda semana um caso. Hoje eu estava lendo que teve mais um caso. Quer dizer, toda hora, sabe? Então,
a gente pode chegar aí num nível de guerra civil se continuar assim. Não, Então, não, é urgente, né? sim, e eu falo isso porque é porque eu te falei, eu fui advogada por um tempo e eu fui muito para o Rio de Janeiro. E fui em presídios e tudo, e é a população negra. Agora, como que eu vou falar? Eu acho que é isso que você falou de educação, tem que ter educação para os brancos dentro da escola, e não só esses dias, assim, como é que eu vou falar? Comemorativos contra, né? Zumbi, essas coisas assim. E é onde a gente tem. O Brasil é uma das maiores populações negras, não é? Depois da África, se eu Sim, não é me engano. maior fora da Não África, é aí? verdade. Então, assim, eu acho que no colégio, você não vai falar disso porque só tem branco? Não, gente, né? Eu acho que se o racismo parte dos brancos, né? Porque são eles que têm que ser educados, né? E até Sim. porque são poucos os negros que estão no poder para mudar alguma coisa de fato, É né? verdade. E parece que não Então, há uma vontade mesmo, sabe, de incluir, de mudar o paradigma, porque você vê, tem pessoas dando consultoria racial para explicar para uma empresa que ela deve incluir a diversidade nos funcionários. Eu conheço gente que está ficando rica cobrando consultoria racial. Olha só, nada contra, sabe? Eu acho que na crise sim, realmente você tem que inovar, tem que buscar outras formas de ganhar dinheiro. Eu próprio vou falar sobre antirracismo para uma empresa multinacional, acho que na sexta-feira. uhum. Não é isso que eu estou criticando, mas o que eu estou criticando é a necessidade de um profissional falar sobre isso. Sabe? Por que precisa pagar alguém para falar da importância da inclusão? É uma coisa que não entra na minha cabeça, mas já que é Exatamente. necessário, né? Então vamos. Exatamente. Eu acho assim, a gente está já no século XXI, são coisas que na minha cabeça já não, já deu, né? Assim, ficou lá Verdade. atrás, já deu, assim, né? E eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês. E é o que eu ia falar, ainda é um tabu, né, Humberto? Falar de É um racismo no tabu. Brasil é um Não, é tabu. um tabu tremendo. Assim, eu falo, eu até falei sobre isso numa outra conversa. Eu falei com uma ativista atuante na ONU Mulheres, e eu estava falando sobre isso, que a forma como você lida com racismo tem que ser estratégica, justamente porque é um tabu. Sim, Então, se eu chegar panfletando, hoje vamos falar de antirracismo. Ih, vão dizer que eu sou do PT, PSOL, é sou verdade. comunista. Ih, vai vir tanta coisa, tanta baboseira, que eu nem sigo por esse caminho, porque não é Sim, inteligente. Eu dou a matéria que eu já ia dar, por exemplo, se a matéria for jobs, uhum. profissões. Eu posso falar sobre várias profissões, trazendo personagens pretos na minha aula e trazendo empoderamento ali. E a partir dessa disciplina que eu estou dando ali, eu posso incluir elementos até mesmo da cultura afro-brasileira, Sim, das pessoas pretas, sem precisar panfletar. Eu acho que o problema é que quando você panfleta muito, aí vem todo mundo com um monte de nomenclatura para você, um monte de nomes, a coisa sim. leva para um outro caminho que eu acho que a gente acaba perdendo e acaba esvaziando a discussão. Então, por isso que eu acho que tem que ser estratégico. Eu nunca falei sobre antirracismo, por exemplo, na escola. Até mesmo racismo, eu não uso muito essa palavra, porque se você não seleciona bem a maneira como lidar com o conteúdo, você pode ter problemas. Eu vi, acho que foi ano passado, uma professora que foi falar sobre orixás, e ela colocou dessa forma: vamos falar sobre os orixás. Os pais, né, Associação de Pais e Professores, não sei o quê, eles pediram um afastamento da Que professora porque ela isso? estava ensinando macumba na escola. Para. É nesse nível, sabe? É nesse nível. Então, o que eu entendo é que eu não devo falar nada. Então, eu chego na escola, trago a matéria, trago os personagens que eu quero falar da cultura africana ou afro-brasileira, enfim. Alguém pergunta, eu digo e segue o baile. Se alguém for perguntar, eu estava dando aula e citamos esses elementos. Pronto. Agora, se eu chego com um cartaz, vamos falar sobre Vamos falar. orixás. Pronto. Já Ai, arrumei um Humberto. problemão para Você minha sabe que vida profissional. eu fico triste com essas coisas ainda, assim, sabe? Eu falo assim, eu gosto e eu acho legal, e principalmente o Pais Pretos, eu achei uma página muito legal, porque às vezes quando você chega numa comunidade negra, eu branca, de uma classe bacana, às vezes eles me veem com preconceito também. Por que ela tá fazendo aqui? Né? Eu já tive algumas, não com o Instagram, mas eu já tive algumas situações assim.
Então, eu acho legal essa contrapartida sua, sabe? De querer falar, e eu já vi algumas lives suas também. Não, você conversa com branco, preto, amarelo. Eu acho legal isso. Isso é de tirar o chapéu. E eu tô começando, eu quero aprender, porque é o que eu te falei, eu É, tô numa missão de criar pessoas para o mundo melhor, entendeu? com certeza. Eu quero que as minhas filhas, isso nem passe na cabeça delas, né? Porque eu vim de uma criação muito dura, onde ainda tinha um pouco de preconceito, né? Dos meus avós, principalmente, e eu desconstruí aquilo, né? Então, assim, hoje eu e meu marido aqui na minha casa, a gente tem amigos negros e a gente ama de paixão, só que no nosso casamento, um amigo negro meu que foi se sentiu incomodado na minha festa. E eu não sabia, eu não entendi o porquê que ele foi embora cedo. Depois de um tempo, ele falou comigo que se sentiu incomodado porque ele era minoria. Então, assim, eu fico incomodada quando acontecem umas coisas dessas e eu fico muito feliz de conversar com pessoas igual você, que é aberta, que para mim é uma aula, assim, para aprender, sabe? E para tentar mudar o mundo, porque isso é inconcebível, mas isso não. É muito difícil. A gente já. O nosso filho ainda nem está na idade escolar e a gente já está tendo que lidar com isso, porque nas creches que a gente visitou, eu estava observando isso, né? Não tem crianças pretas, né? E quanto maior o poder aquisitivo, pior, né? Então, é preciso ter uma consciência racial inclusiva e frequentar espaços onde essa criança possa ter amigos os mais Exatamente. diversos possíveis, sabe? Porque eu conheço muitas pessoas pretas que têm esse argumento: ah, mas eu só tenho amigo branco, eu casei com branco, eu só tem branco no meu meio É. porque eu sou Não. classe média alta. Se eu fosse olhar para isso, por exemplo, quando eu fiz faculdade, era pré-cotas, né? Não tinha cota racial ainda, porque eu passei em 2000 para a UERJ. Era eu e mais 3 pretos no andar inteiro. Eu teria casado com uma pessoa branca, só teria amigos brancos. Não estaria Sim, falando hoje sobre racismo, sim, porque eu ia achar que isso é pauta mimimi, é bobagem. Então, deve haver um esforço consciente para se pautar a questão racial. E, na verdade, a gente tem que ir além ainda, não com você, porque você é branca, mas os pretos têm que ir além dessa coisa de combater o racismo. Combater o racismo é o basic one, né? É o básico do básico da história. sim, Na verdade, o que realmente importa é você conhecer as suas origens, valorizar a sua ancestralidade, saber como essa ancestralidade dialoga com a sua vida, o que essa ancestralidade traz, que colabora, que contribui para que você viva melhor. Aí sim você começa, de fato, despertar um pertencimento, sabe, ao seu berço civilizatório. É esse que é o nosso verdadeiro alvo. Porque eu vejo que muitas pessoas pretas ficam paradas na questão da luta contra o racismo. Só que o racismo, ou o antirracismo, como queira, são agendas brancas. Ou seja, a pessoa ainda não entrou nem no universo dela. sim, Ela ainda está tratando de branquitude. Quem fica lutando o tempo todo, só racismo, não que não tenha que lutar, mas você sim. tem que ir além disso. Por isso que no nosso coletivo temos um grupo de estudos no Telegram, em que a gente está estudando o livro Espírito da Intimidade, que traz valores ancestrais para a criação dos filhos, para a vida afetiva, para a vida Que pessoal, para a legal. vida em comunidade. E aí eu aprendo nesse livro, por exemplo, que a criança, pelo olhar africano, ela não chega zerada aqui no mundo, ela já chega com diversas preferências, orientações, diversas inclinações. E eu devo respeitar isso, eu devo encarar o meu filho como um ser completo em si mesmo. Isso, Sim, essa simples diferença de percepção já faz uma diferença enorme no modelo de criação que você vai dar para o filho. Se você sim. entende que ele é uma pessoa completa e se você entende que você que vai preencher os conteúdos ali, preencher com religião, com orientação sexual, com as opiniões que você acha que tem que ter, são formas de educar totalmente diferentes. Sim. Outro valor é o respeito e a honra aos mais velhos, por exemplo, e aos ancestrais. Nossa, isso faz uma diferença tremenda. Quanta sabedoria os mais velhos dão para a gente quando a gente tem essa postura de reverência, sabe? De respeito, de honrar essas pessoas. Como a gente cresce
E a ideia também de que a gente vai fazer tudo sozinho, né, que o Ocidente coloca muito, tem até aquele lema americano que muita gente gosta de citar aqui. Eu até vi no Roda Viva com o Felipe Neto, ele falou que eu fui, né, eu sou, não lembro, um self-made man, quer dizer, eu me fiz, eu mesmo me montei. Pô, isso aí não tá com nada. Na filosofia africana a gente aprende que a gente cresce em rede, em coletividade. Nada do que eu tenho ou que eu sou foi conquistado sozinho, sabe? Sim. Tudo foi com apoio, foi com ajuda, muito conselho. Nós, no nosso casamento, temos um mentor, tem uma pessoa que orienta a gente nas nossas dúvidas, dilemas, anseios, dificuldades. Eu acho que são muitas as contribuições da cultura africana, especialmente para o povo preto. Então, é uma pena quando eu vejo, especialmente uma pessoa preta, abraçar discursos que diminuem, demonizam ou menosprezam o continente africano, por exemplo, dizendo que é um lugar consagrado a demônios ou amaldiçoado por Cã, e por isso que lá só tem doença, miséria, não conhece nada, né? De uma ignorância, assim. E, infelizmente, a igreja evangélica tem uma força tremenda nessa orientação. Eu posso falar porque eu sou cristão, então eu estou falando da minha própria religião. Sim. Então, é muito triste ver que você tem poucas referências ainda da teologia negra, que dá uma orientação verdadeira sobre como se deu o Evangelho. O Evangelho foi um espaço de exceção. Jesus Cristo era um marginal na época, uma pessoa que vivia totalmente à margem, não tem nada a ver com esse cenário que a gente vê, pessoas em cetros de ouro e ali naquela pompa. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, a sua mensagem, a sua palavra, a sua orientação. Então, quando a gente vai se aproximando dessas verdades, desse conteúdo, a gente entende que existe um caminho que é um caminho de cura, sabe? O coletivo, no meu ponto de vista, é um caminho de cura, porque Sim. as pessoas se abrem, se ajudam, compartilham as dificuldades que estão travando, e assim você pode crescer de uma forma, assim, surreal. Como eu aprendo com as pessoas que compartilham, sabe, as dificuldades que elas passam e também as coisas boas, né? Não vale também só falar de dor, de sofrimento, de angústia. Hoje mesmo tinha um pai, eu adorei ver aquilo, ele postou as fotos do passeio que ele fez hoje com a filhinha dele. Aí ele postou, eu fiquei vendo aquilo. Eu não sei se de um celular para o outro dá para ver, mas ele botou essa foto aqui pra gente. Olha só que lindo. Não, que Ele foi linda dar um foto. passeio com a filhinha, aí postou pra gente ver. Aí ele pôs fim de tarde com a princesa. Eu acho que é um acalento no coração, sabe? Você vê uma pessoa passeando com o filho e ela compartilhando esses momentos, aniversário dos filhos. É muito bonito, sabe? Reforçar também a positividade. Sim. Não, que aula agora. Agora eu tô assim, não sei nem o que falar. Que aula maravilhosa. Meu Deus do céu. Humberto, eu queria te agradecer, mas antes eu queria que você me falasse o que é ser pai para você. Nossa, ser pai para mim é um resgate, sabe? Um resgate de mim mesmo, porque eu não sabia, sabe, onde eu estava, assim, o meu lugar enquanto pessoa, porque eu não entendia várias questões do meu próprio pai também, que meu pai era um pai provedor, ele não era um pai afetivo, de ficar falando coisas como eu te amo, carícias e coisas do tipo, porque ele não teve isso, né? Ele também teve um pai que, assim como ele, era provedor. Pai que entendia que amor era despensa cheia, era roupa de qualidade. Então, e ele me deu essa forma de amor que ele entendia que era ideal. Qualificação na escola, ter boas notas e ter o básico para você viver bem, né? Então, uma vez eu até falei, poxa, mas você não me ama, você não me abraça, não fala uma coisa carinhosa e tal. Aí ele, poxa, eu não te amo, você está na melhor faculdade do Rio de Janeiro, por exemplo, você é fluente em inglês, você já tem aí seu dinheiro, sua profissão. E aí eu estava pensando sobre isso, caramba, realmente, eu passei nas 4 faculdades públicas do Rio de Janeiro, eu tenho uma vida, assim, que para quem era extremamente pobre, é uma vida de êxito. Então, pela forma dele de amar, ele foi bem sucedido. Tem até um livro que fala sobre isso, as 5 linguagens do amor. Que ele mostra que cada pessoa tem uma maneira de expressar esse amor. Exato. A dele era de prover, né? Sim. E prover coisas, né, materiais. E aí, quando eu entendi isso,
eu pude entender melhor do amor paterno e ser um pai melhor para o meu filho. Que legal. Então é interessante, né? O Apollo me fez permitir entender até o que eu vivi. Eu ia encerrar, mas depois que você falou isso, é engraçado. O meu pai também sempre foi um paizão, assim, e tal. Mas só começou a ser mais carinhoso, assim, depois que eu comecei a bater asas, assim, sabe? E o pai do meu marido também é assim. Ele não fala... Quando os meninos pegam, abraçam ele fica assim, te amo, também te amo, sabe? Fala pra dentro ainda. E olha que eu acho que essa desconstrução da paternidade só começou agora, né? É muito novo isso ainda, né? Foi até um dos motivos que eu pensei em fazer essas lives com esses pais bacanas, né? Eu comecei com meu marido. Meu marido não gosta de aparecer. Para eu convencer ele, foi assim, um trabalho gigantesco. E depois eu consegui esse contato com vocês. Vocês não têm noção como eu estou terminando a minha semana muito feliz. Muito, muito, muito. Não tenho como te agradecer, né? Primeiro por essa aula maravilhosa. De você ter disponibilizado, que eu sei que sua semana não foi fácil, eu te acompanhei aqui, hoje é sexta-feira, quase 10 horas da noite, você aqui, né, com esse bate-papo comigo, não tenho como agradecer. Vai ser a primeira live de muitas, que você pode ter certeza. Com certeza, tamo junto. Que a gente vai fazer muita coisa junto ainda, viu? E Com eu sei que certeza. mesmo pequeno, que você precisar da minha ajuda, se eu puder ajudar de alguma forma, pode contar comigo. Sim, né? sim. E feliz Dia dos Pais para você domingo. Obrigado pelo carinho, pelo acolhimento, pela recepção. Um privilégio muito grande ter conversado com você. E te agradeço por ter me convidado, de verdade. Eu acho que a vida é feita de pontes e você estabeleceu mais uma ponte maravilhosa hoje. Que legal. Obrigado. Que legal, que bom. E espero que a gente em breve esteja juntos de novo. Com certeza. Tá bom? Dá um beijo naquela delícia do Apolo, que eu sou doida para apertar ele até não poder mais. Sim. Tá? E feliz Dia dos Pais. Muito obrigada. Obrigado. Gratidão. Para vocês também. Um beijo para toda a família. Um beijo para vocês também. Tchau, tchau. Tamo junto. Tamo junto. Tchau.